No meio da noite, o avião Boeing 747-230B, que transportava 247 passageiros e 23 tripulantes, estava se deslocando calmamente em direção a Seul, pela rota sobre o Oceano Pacífico. Mas então os comandantes soviéticos lançam um ataque de mísseis contra eles. E antes que os pilotos pudessem entender o que estava acontecendo com eles, o avião sofre um acidente e cai no mar. E todos os passageiros e tripulantes a bordo perderam suas vidas. Essa é a trágica história do voo 007 da Korea Airlines. Então por que esse acidente aconteceu? De quem foi o erro? E que inimizade levou os comandantes soviéticos a tirar a vida de 269 pessoas inocentes? Vou contar tudo em detalhes. Antes de começar o vídeo, pedimos que você se inscreva no nosso canal. Criar conteúdo como esse exige muito tempo e esforço, e sua inscrição nos incentiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Então vamos começar o vídeo. Na noite de 31 de agosto de 1983, 246 passageiros e 23 membros da tripulação embarcaram em um voo 007 da Korea Airlines. Esse voo estava programado para voar do aeroporto Kennedy, em Nova York, para o aeroporto Gimpo, em Seul, na Coreia do Sul. A maioria dos passageiros a bordo era coreana, mas também tinha passageiros de vários países, como Estados Unidos, Japão, Filipinas e Taiwan. O voo 007 deveria voar diretamente de Nova York para Seul, mas teve que parar em Anchorage, no Alasca, para reabastecer. O avião usado nesse voo, o Boeing 747-230B, foi considerado um dos aviões mais avançados e seguros de sua época. Fez seu primeiro voo em 28 de janeiro de 1972 e teve um bom histórico desde então. O voo foi comandado pelo capitão Chun Byung-in, de 45 anos, que tinha 10.000 horas e 626 horas de experiência de voo. Ele tinha voado nesta rota específica nos últimos 5 anos, portanto nada era novo ou desconhecido para ele. Na cabine com ele estava o primeiro oficial Song Dong-hui, de 47 anos, que tinha um total de 8.000 horas e 917 horas de experiência de voo. Além disso, o engenheiro de voo Kim Yun-dong, de 31 anos, que estava no avião, tinha uma experiência total de 4.000 horas e 12 horas de voo. Naquela noite, a rota do avião era sobre o maior oceano do mundo, o Oceano Pacífico, especificamente a mais ao norte das 5 rotas pré-definidas no Pacífico Norte. A rota é chamada de Romeo 2.0. E as companhias aéreas preferem por ser a rota mais curta para cruzar o oceano. Essa rota tem 2 waypoints, e os pilotos programam suas coordenadas no computador de bordo do avião, conhecido como Sistema de Navegação Inercial, INS. Para carregar a rota no INS, o copiloto lê cada coordenada da cópia impressa do plano de voo e o capitão as insere no Sistema de Navegação Inercial. Nesse voo, os pilotos foram extremamente cuidadosos ao inserir as coordenadas, pois um pequeno erro poderia desviá-los do curso. A rota Romeo 2.0 ficava a apenas 32 km de distância do espaço aéreo restrito soviético. Naquela época, devido às tensões da Guerra Fria, os soviéticos impuseram a proibição de qualquer avião entrar em seu espaço aéreo. Além disso, houve uma ameaça de que se algum avião entrasse na área, ele seria abatido. Os pilotos do voo 007 estavam bem cientes dessa situação. Entretanto, apesar desse conhecimento, eles cometeram um erro e passageiros inocentes tiveram que arcar com as consequências. Assim, após reabastecer e cumprir todas as formalidades em Anchorage, começa o processo de empurrar o voo 007 para a pista de decolagem. O voo está dentro do cronograma. De acordo com o plano do avião, ele deve aterrissar em Seul nas próximas 8 horas. Assim, depois de cumprir todas as formalidades, o avião decola de Anchorage às 5 da manhã.
apenas alguns segundos após a decolagem, o controlador do tráfego aéreo de Anchorage entra em contato com eles e sugere que ignorem o primeiro waypoint e sigam diretamente para o segundo waypoint, Bethel, que fica a 600 km a oeste dali. Isso porque é um atalho que vai economizar tempo. Agora, embora o Bethel Waypoint estivesse fora do alcance de seus rádios de navegação, o piloto decidiu seguir a orientação do ATC. Eles acionaram o piloto automático do avião e o ajustaram para o modo de direção em um ângulo de 245 graus. Vou dizer uma coisa, quando o avião está no modo de navegação, ele segue automaticamente as coordenadas inseridas no INS. E porque os pilotos tinham inserido as coordenadas de cada waypoint no INS antes da decolagem. Portanto, eles deveriam ter continuado com o modo NAV. Entretanto, no processo de pegar o atalho, eles tiveram que mudar do modo NAV para o modo de direção. Agora, mesmo no modo direção, o avião continua avançando por conta própria. A única diferença é que, nesse modo, ele não segue nenhuma coordenada específica. Em vez disso, o piloto define um ângulo e o avião se move para frente nessa direção. Os pilotos planejaram mudar o avião de volta do modo de direção para o modo de navegação quando chegassem ao waypoint de Bethel, o que era um plano perfeitamente adequado. No entanto, o problema surge quando os pilotos se esquecem de fazer isso. Nesse momento, a altitude do avião é de 31 mil pés, e ao cruzar Bethel, ele continua no mesmo ângulo de 245 graus, virando para o norte, ou seja, para o território soviético. Dessa forma, em poucos minutos, o voo 007 cruza a linha internacional de data e entra no espaço aéreo soviético. Esse mesmo espaço aéreo tinha restrições rigorosas contra a entrada de qualquer aeronave de outro país. Naquele dia, os soldados soviéticos estavam em pânico porque há algum tempo tinham detectado um biplano americano no radar sobrevoando a península de Kamchatka, a leste de seu espaço aéreo. Não era a primeira vez que eles viam um biplano dos Estados Unidos em seu espaço aéreo. Eles já tinham notado esses aviões espiões há várias semanas. Recentemente, vários comandantes soviéticos do alto escalão foram demitidos simplesmente por não terem abatido essas aeronaves. No entanto, nessa noite, depois de detectar o biplano novamente, os comandantes em Kamchatka decidiram que não deixariam que o que aconteceu com os outros comandantes acontecessem com eles. Eles decidiram abater o avião espião. Enquanto procuravam o biplano no radar, ao mesmo tempo também detectaram o voo 007. Com o passar do tempo, o voo 007 da Korea Airlines estava indo em direção à cidade de Petropavlovsk, na península de Kamchatka, que era uma área crucial para os soviéticos, porque tinha muitas informações valiosas nessa área, e várias bases militares e campos de aviação tinham sido estabelecidos aqui. Nesse cenário, se um avião espião dos Estados Unidos passasse por ali, poderia criar problemas significativos para eles. Infelizmente, o voo 007 da Korea Airlines comete o mesmo erro sem querer. Os comandantes soviéticos notam esse avião e registram todas as atividades. Algum tempo depois, outra instalação de radar soviética em Kamchatka também detecta o voo 007 e começa a monitorá-lo. Os membros da tripulação e os passageiros a bordo não têm ideia de toda essa atividade que está acontecendo fora do avião. Eles não têm ideia de que, ao sobrevoar o Pacífico, entraram na área restrita dos soviéticos. Eles também não sabem que, a apenas alguns minutos de distância do seu lado direito, tem um avião espião dos Estados Unidos, que eles sobrevoaram recentemente. Os soldados soviéticos estavam rastreando as duas aeronaves e identificaram o biplano americano com o RC-135. No entanto, eles ficaram surpresos com outro avião ter sido tão ousado indo em direção à península. Além disso, sua altitude e velocidade permaneceram constantes. Por outro lado, os pilotos estavam curtindo a viagem, felizmente inconscientes do perigo. Quando o voo 007 se aproximou da península, os comandantes soviéticos enviaram caças para interceptá-los e detê-lo. Eles rapidamente se aproximaram do voo, e na cabine de comandante da Korea Airlines, os pilotos estavam ocupados conversando normalmente com seus colegas, sem saber do perigo que se aproximava.
O voo 007 agora sobrevoava diretamente o mar de Okhotsk, indo direto para a ilha Sakhalin. A União Soviética tinha outra área importante em um avião de combate Sukhoi Su-15. O Major Gennady Osipovich também estava seguindo eles. Quando viram o voo 007 se aproximando de sua área sigilosa, eles foram para baixo do avião esperando que a tripulação os visse, mas isso não aconteceu. Em vez disso, quando Gennady Osipovich se aproxima do avião, acontece uma coincidência muito estranha. Na realidade, os pilotos estão pensando em ir para uma altitude maior para economizar combustível e enviam uma solicitação ao centro de Tóquio para permitir que o voo suba para 35 mil pés. Depois disso, o centro de Tóquio aceita a solicitação e o avião começa a subir para uma altitude maior. Enquanto isso, vendo o avião subir mais alto, os oficiais soviéticos acham que o avião foi alertado sobre o perigo e está tentando escapar. Portanto, eles instruem Osipovich a destruir rapidamente o alvo. Em seguida, eles disparam 2 mísseis aéreos contra esse avião de passageiros. Os mísseis levam aproximadamente 15 segundos para chegar perto do voo 007. E a uma distância de cerca de 50 metros, eles explodem. Os estilhaços dentro do míssil criam buracos na fuselagem do voo 007, levando a uma rápida descompressão dentro do avião. As linhas hidráulicas também são cortadas depois disso e o caos se instala no avião. Nesse momento, o engenheiro de voo confirma que os motores do avião estão funcionando corretamente. Isso significa que o problema não está nos motores, mas em outro lugar. Ninguém no avião entende o que está acontecendo. Até o piloto e os outros membros da tripulação ficam surpresos com o fato de um avião que funcionava sem problemas ter sofrido uma queda repentina na pressão da cabine. Em segundos, as máscaras de oxigênio caem, e tanto os passageiros quanto os pilotos na cabine de comando as colocam rapidamente. Alguns segundos depois, o primeiro piloto informa ao controle de tráfego de Tóquio que eles estão enfrentando um grave problema de descompressão dentro do avião. Após o ataque, o avião desce rapidamente e é possível ouvir os gritos das pessoas ao redor. Enquanto isso, os pilotos estão lutando para recuperar o controle da aeronave. Mas depois de espiralar por 6 minutos, o voo 007 cai no mar perto da ilha de Moneron, a cerca de 7 quilômetros da costa do Japão. Além disso, as vidas de todas as 269 pessoas que estavam no avião foram perdidas. Por outro lado, o piloto de caça soviético Major Gennady Osipovich retorna satisfeito por ter alcançado uma conquista significativa ao derrotar os inimigos. Mas, na manhã seguinte, a notícia que a União Soviética tinha derrubado um avião de passageiros, o Korean Flight 007, se espalha pelo mundo. A Organização de Avião Civil Internacional, ICAO, das Nações Unidas inicia uma investigação sobre o incidente. No entanto, devido às informações limitadas, eles só podem preparar um relatório temporário no final. Nessa situação, é um mistério saber como o avião foi parar tão longe da rota pretendida. A ICAO propôs 2 teorias, e de acordo com ambas, houve erro humano no sistema de navegação do avião. De acordo com a primeira teoria, o piloto automático foi ajustado para o modo direção em vez de estar no sistema de navegação inercial, INS, como deveria estar. Explicamos isso em detalhes no vídeo. A segunda teoria sugeria que o piloto poderia ter inserido as coordenadas erradas, fazendo com que o avião se desviasse de sua rota e entrasse acidentalmente no espaço aéreo soviético. Agora, qual teoria está correta e qual está errada? Ainda não está claro. Entretanto, uma coisa não pode ser ignorada. Se os comandantes soviéticos quisessem, eles poderiam ter evitado esse ataque. Porque os aviões de passageiros têm muitas luzes que piscam em suas asas e no estabilizador. Em contrapartida, um avião espião nunca usa essas luzes, pois cumpre sua missão permanecendo oculto sem chamar a atenção.
Agora o comandante soviético disse que na escuridão eles não conseguiam ver corretamente a cor ou o texto do avião. Eles também não conseguiram identificar se era um avião de passageiros ou um biplano. Mas eles devem ter visto essas luzes, então esse fato foi deliberadamente ignorado ou negligenciado. Os comandantes afirmaram que fizeram exatamente o que lhes foi ordenado. Foi até afirmado que se o avião tivesse saído do espaço aéreo soviético, eles ainda tinham ordens para abatê-lo. Muitas pessoas acreditam que a União Soviética atacou intencionalmente o voo 007. Talvez devido à inimizade com os Estados Unidos ou talvez para provocar medo no mundo. Essa foi a história do voo 007 da Korean Airlines, que ainda hoje é considerado um dos incidentes mais terríveis da história da aviação. O que você achou dessa história? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima! Se você gostou do nosso vídeo, por favor, dê uma força pra gente clicando no botão curtir e se inscreva no canal. Estamos muito agradecidos pela sua ajuda amável. Muito obrigado!